O próximo papo vai falar sobre muito a questão de afetividade masculina, com Caio César. Então, podem se organizando para ficar aqui, porque eu acho que é um papo bem importante. A gente também entender um pouco desses sentimentos masculinos contemporâneos. Gente, não esqueçam de postar tudo com a hashtag ColaboraAmérica18. Dentro do site do Colabora América, a galera organizou 7 jornadas para o pessoal poder seguir em diversos temas, assim. Então, tem 7 jornadas dentro da hashtag, onde você pode seguir essa jornada. A curadoria fez isso enquanto tema, conteúdo. E vocês também podem criar a jornada de vocês dentro da hashtag. É só entrar lá no site do Colabora América para criar a sua jornada ou para seguir essas 7 jornadas aí que o pessoal trouxe da curadoria e acabou criando. Porque às vezes fica meio difícil, né? São vários temas, são várias salas, muita coisa para seguir, para acompanhar. Então, existiu um pouco desse pensamento de organização aí de conteúdo através da hashtag do Colabora América. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Deus deu, Deus dá. De dar a primazia do bem do mal, primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também. Deus deu. Vamos se organizando, sentar para falar um pouco sobre masculinidade. Pessoal, quem quiser também se aproximar, sentar aqui nos banquinhos, ficar aqui pertinho do Caio, já virar uma roda de um bate-papo assim mais afetuoso, né? Acho que é bom, combina. Então pode sentar aqui, dá pra chamar um amigo, amiga pra vir acompanhar o próximo papo. Chama aí, chama os garotos, as garotas, pra falar sobre amor, afetuosidade. Bom, a gente vai começar o papo com o Caio César. E sobre o que ele vai falar? Muitas vezes a gente se pergunta, por que homem não chora? Ou, por que é tão difícil homem trocar entre si sobre problemas? Por que é tão difícil alguém chegar numa mesa de bar, tomar uma cerveja e falar sobre algo que aconteceu, chorar, compartilhar? Uma coisa que acontece muito mais entre as mulheres. Quais foram os bloqueios sociais e culturais para que isso tenha acontecido? De que forma a gente é criado ou cria um menino? A gente tem toda a evolução do feminismo, muitas pautas entre as mulheres se conhecendo, questões de sororidade, mas e a sororidade masculina? Por que é tão difícil falar sobre questões que são pesadas, ou sobre amor entre os homens? Então, o Caio César explica pra gente o que está rolando nos corações desses homens e como é que é o futuro dessa questão toda de troca no território masculino. Muito obrigada.
Boa tarde, gente. Tudo bom com vocês? Eu não tenho muito costume de falar com o microfone, não, então pode ser que fique baixo, fique alto, mas vamos acostumando. Muito feliz, muito obrigado por estarem aqui todos vocês, bem cheio, né? Um pouco cheio, mas enfim. Existe um conceito dentro do debate de masculinidade. Meu nome é Caio César, eu tenho 23 anos, sou professor há 4 anos, debato masculinidade há uns 3 anos e venho sempre buscando trazer esse debate para cada vez mais homens, enfim, e mulheres também. É muito interessante perceber como que as mulheres são muito atentas a esse debate, às vezes até muito mais do que os próprios homens. Enfim, existe um conceito dentro do debate de masculinidade chamado caixa do homem, onde dentro dessa caixa estão incluídas uma série de comportamentos e ações que a sociedade entende como comportamentos e ações de um homem de verdade. Isso engloba inúmeras questões, desde aquele cara ter que ficar com várias mulheres, ou o cara ter muito dinheiro, ou o cara não pode chorar, enfim, são muitas questões que a gente já está acostumado e que não é uma novidade. Basicamente, alguém criou um conceito para isso e chamou de caixa do homem. Dentro dessa caixa está colocado o debate de afetividade. Eu gosto sempre de falar que homens falam bastante, mas homens conversam muito pouco. E conversam muito pouco sobre assuntos que os incomodam. Num outro momento da minha vida, eu fiz um tweet perguntando para os homens, e eu estou feliz que tem vários homens aqui, a gente pode refazer isso, perguntando aos homens se eles poderiam me citar 3 pessoas com quem eles conseguiriam conversar sobre qualquer coisa. Bom, tem muitos homens aqui. Alguém pode, dos homens, quem pode me levantar a mão se você tem aí 3 pessoas que você pode conversar sobre qualquer assunto, principalmente os assuntos mais difíceis para vocês? Quem tem, qual dos homens tem essas 3 pessoas? 1, 2, 3, 4, assim, vários, né? E quais não tem? Tem bastante também, né? Enfim, nesse tweet eu recebi centenas de respostas de homens que não tinham 3 pessoas ou não tinham nenhuma pessoa. É muito bizarro perceber como tem uma infinidade de pessoas, principalmente homens, que sobre diversos aspectos e diversos assuntos não tem uma pessoa sequer em quem ele confia para poder conversar sobre aquilo que está incomodando a ele. O interessante é que os homens que falaram que tinham pessoas, ou 1, ou 2, ou 3 pessoas, aí eu posso fazer essa pergunta de novo, a grande maioria dessas pessoas eram mulheres. Alguém que consegue, por exemplo, dos homens que levantaram a mão, consegue listar 3 outros homens que conseguem falar sobre qualquer coisa? Só você, né? Premiado. Tem mais ali, desculpa. Enfim, a grande maioria dos homens que falavam eu tenho pessoas que eu consigo conversar sobre qualquer assunto, eram mulheres. Ou era mãe, ou era amiga, a namorada, a esposa, a psicóloga, enfim. E no debate de masculinidade, uma das questões mais importantes para nós é entender que é um debate sobre responsabilidade. Falar sobre masculinidade é um ponto muito diferente, porque a gente está incluído, obviamente, dentro do debate dos movimentos sociais, mas estamos partindo de um grupo que não é um grupo minoritário. Dentro do debate de gênero, nós somos os privilegiados. O mais comum que se tem é que os movimentos sociais partam de grupos minoritários, negros, mulheres, LGBTs, que estão reivindicando os seus direitos. Nós, enquanto homens, já temos os nossos direitos enquanto homens. Então, é um debate muito diferente e que, por isso, exige responsabilidade acima de tudo. É muito difícil os homens entenderem isso, o quanto esse debate precisa ser bastante responsável, porque é um debate muito diferente dos outros. E quando a gente trata de afetividade, eu particularmente parto do princípio que a afetividade é confiança em conversar e falar inicialmente. Nenhum problema pode ser resolvido se você minimamente não fala sobre ele. Falar sobre um problema é o ponto principal ou inicial para resolver essa questão. A gente tem uma infinidade de homens. Talvez se eu fizesse essa palestra, sei lá, na Baixada Fluminense, ou em São Gonçalo, ou na Zona Norte,
talvez a quantidade de homens que falariam que não tinham ninguém para conversar seria muito maior. Porque essas questões também estão incluídas na questão de classe e na questão de raça, enfim, diversas questões. Então, eu fiquei realmente surpreso de ver, por exemplo, vários homens aqui, mais de 10 talvez, que levantaram a mão dizendo que tinham 3 pessoas com quem poderiam conversar sobre qualquer coisa. E é muito importante que homens conversem com outros homens. Um dos pilares do debate de masculinidade é entender que a mulher já tem preocupações demais e não cabe a ela nos desconstruir. A gente pode fazer isso por conta própria, né? Olha que legal. Assim como a gente, enquanto negro, não tem aí o dever de desconstruir pessoas brancas. Vocês podem aí, por conta própria, ler, estudar, pesquisar e tudo mais. Então, por mais que seja muito positivo quando eu vejo, por exemplo, um cara levantar a mão, dizer assim, eu tenho duas pessoas com quem eu converso sobre qualquer coisa, a minha mãe e a minha esposa. Isso é legal, o cara tá se abrindo. Mas ele ainda está colocando sobre mulheres o fardo de todos os seus problemas. Ele não consegue conversar com um amigo dele, que é super amigo dele, que sai com ele todo final de semana, balada, aquelas coisas. Mas na hora de conversar, de jogar os seus problemas, aí ele recorre à esposa, ele recorre à mãe. E as mulheres, pelo que eu vejo, de uma maneira geral, são muito cuidadosas com a gente. Até demais, né? Tanto que eu sempre comento que, sempre que se fala sobre masculinidade, há um interesse muito grande, e às vezes muito maior, por parte de mulheres. Muitos homens que conhecem o debate de masculinidade, conhecem porque as mulheres indicaram para ele, ou obrigaram a ele. Vai lá ver o vídeo, vai lá ler o texto, vai lá na palestra. As mulheres são sempre muito mais preocupadas com os homens em relação a isso, e isso é um problema muito grande, porque a gente não está conseguindo lidar com essa questão entre nós. Então, dentro desse debate, é importante pensar essa responsabilidade. Como eu disse, os homens falam muito, falam sobre tudo, e têm muita voz para falar, mas conversam muito pouco. Falam muito pouco sobre aquilo que sentem, falam muito pouco sobre os seus medos, inseguranças e tudo mais. Então, estimular esse debate é super interessante nesse ponto de vista. É óbvio que dentro dessa questão existem inúmeros recortes. No debate de masculinidade, por exemplo, a gente coloca que existe uma masculinidade hegemônica, que é o homem branco, heterossexual, cisgênero e de classe média alta. Esse homem é o homem padrão, é o pai de família, é o trabalhador, é o pai dos filhos, enfim. É o homem que precisa ser alcançado enquanto performance dentro de uma sociedade como a nossa. E todos os outros homens, se você não se encaixa em pelo menos uma dessas questões, se você não é classe média alta, se você é negro, se você é gay, se você é trans, você está colocado dentro de uma masculinidade subalterna, que tem especificações e que, de uma maneira geral, a sociedade está querendo que você, a todo momento, alcance essa masculinidade hegemônica. Então, assim como existem essas diferenças, no campo da afetividade também existem essas diferenças em relação aos homens. Por isso que eu, mais uma vez, falo, se essa roda fosse em outro lugar, num outro contexto social e geográfico, talvez o número de homens que levantassem a mão e dissessem que tinham 3 pessoas para conversar seria nenhum. Porque essa masculinidade tóxica e essa caixa de homem é muito mais incisiva para homens negros, para homens pobres, para homens periféricos. E esse debate também tem uma dificuldade muito grande de chegar até esses espaços. Então, quando a gente fala de afetividade, é inicialmente essa conversa. Por que homens não conversam? E por que homens não conversam com outros homens? A gente é muito amigo, assim. Sempre que você pergunta para um homem, é muito comum que durante a vida inteira dele, principalmente infância, adolescência e até mesmo a fase adulta, a grande parte dos seus melhores amigos são outros homens. Grande parte das atividades que se faz são com outros homens. As pessoas sempre falam muito que homens amam outros homens. O cara que você admira enquanto profissional, o cara que você admira enquanto pessoa, enquanto artista, ou o que for, para os homens, geralmente, são sempre outros homens. Mas na hora de conversar, de dizer e de se abrir sobre sentimentos, sobre medo, sobre angústias, aí se recorre às mulheres. E esse debate
entre os homens fica muito difícil de ser colocado. Então, o debate de afetividade é muito nesse sentido. Uma vez, eu fui fazer uma atividade num curso que o tema era esse, e uma das atividades que foi feita era de escuta ativa. É muito esquisito porque parece que na atividade a gente está ensinando as pessoas a conversarem, né? Mas os homens às vezes precisam ser ensinados a conversar. Então a gente dividia os homens em duplas e pedia para, por exemplo, um deles contar algum aspecto da sua masculinidade que o incomodava para o outro, contava para o outro, durante 2, 3 minutos. E durante esse tempo, a outra pessoa não poderia dizer absolutamente nada. Só tinha que escutar. Ficar calado, prestar atenção e escutar. E nessa atividade, a grande dificuldade dos homens era simplesmente calar a boca e escutar. E quando eu fiz essa atividade pela primeira vez, há uns 2 anos atrás, essa foi a minha maior dificuldade, porque homens querem explicar muitas coisas, interromper muito, falar muito. E a partir desse momento que esse cara contava para o outro, durante esse tempo, sobre algum aspecto da sua masculinidade que o incomodava, e essa pessoa ficou aí 2, 3 minutos calada ouvindo, agora ela vai ter que explicar para aquela pessoa o que ela entendeu. E se ela entendeu. E aí era outra dificuldade. Porque uma coisa é você ficar calado durante 2 minutos, outra coisa é você prestar atenção no que a pessoa está falando durante 2 minutos. Isso para os homens, de uma forma geral, é muito difícil. Então, como se estabelece uma afetividade entre nós, de diversas maneiras, saudável, se esses passos iniciais de diálogo e conversa não estavam conseguindo ser minimamente colocados em prática? Interessante que nesse dia, por exemplo, o menino contou depois, no outro dia, que ele saiu da roda super feliz com a atividade e ele foi encontrar com a namorada dele e, tipo assim, eles acabaram batendo boca sobre algum assunto e ele falou que ficou se sentindo muito mal porque ele não conseguia colocar isso em prática. Tipo, ele não conseguia escutar a mina, sabe? E o fato dele ficar falando e ela, mostrar que ele estava falando foi deixando ele cada vez mais nervoso. E no outro momento ele voltou e disse, caramba, realmente é uma coisa que a gente precisa praticar muito, porque eu tinha acabado de fazer há horas atrás e eu não consegui fazer de novo num outro momento. Então esses canais de diálogo entre homens precisam ser estabelecidos. O debate de masculinidade ainda é muito recente, mas que tem crescido bastante. Só o fato de a gente estar aqui hoje falando sobre isso é muito interessante. E essa afetividade entre homens precisa ser estimulada. Os homens competem muito. Eu fico bobo porque as pessoas falam muito sobre mulheres que, se odeiam, né? Como se mulheres se odiassem e homens não se odiassem. A gente se odeia tanto quanto mulheres se odeiam. Talvez até mais, né? E essas questões são muito visíveis ao momento que homens não conseguem demonstrar fragilidade perante outros homens. E aí estão sempre recorrendo a mulheres para isso. Então, o debate de afetividade é basicamente isso. Estimular uma conversa minimamente saudável entre homens, porque a partir dessa conversa se estimula o afeto de diversas maneiras. Só o fato de você sentar e ouvir um amigo seu é um afeto. E homens não têm costume de fazer isso, de uma forma geral. Ainda é muito dificultoso. Então, essas questões precisam ser estimuladas. Eu fico muito feliz. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Se tiver tempo, eu quero falar mais. Tem mais tempo? Acabou? Tá. Tem quanto? Tá bom. Existe um vídeo, por exemplo, na internet, eu não sei se vocês já viram, que é de uma aula de karatê. E aí tem um menino, deve ter uns 12 anos por aí, ele está tentando quebrar uma placa de madeira. Ele tenta com a mão esquerda umas 3 vezes e não consegue quebrar e começa a chorar. Chorar bastante. Assim. Aí o mestre dele pergunta, por que você está chorando? E ele continua chorando. O mestre dele pergunta 5 vezes até ele dizer que está chorando porque a mão dele está doendo. 5 vezes o cara pergunta, por uma coisa simples. Ele tentou quebrar a placa com a mão algumas vezes e não conseguiu, e a mão dele ficou doendo ao ponto de ele começar a chorar. Isso é muito comum
para homens. Eu não sei se os homens daqui compartilham isso comigo, mas, primeiro, há uma vergonha muito grande de chorar na frente dos outros. Outro dia eu fiquei conversando com um amigo meu que foi a primeira vez na minha vida que eu chorei num trem. E eu nunca tinha feito isso, assim, então eu me senti esquisitíssimo. Mas é muito difícil para um homem chorar na frente de pessoas, e a partir do momento em que você chora, você não consegue explicar o porquê você está chorando. Parece que o motivo do seu choro é muito vergonhoso e é muito bobo. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de dizer o porquê, por mais que eu soubesse o porquê. Por que você está chorando? Não sei. E aí, nesse vídeo, o cara pergunta 5 vezes para um garoto de 10 anos por que ele está chorando, até ele dizer que está chorando porque a mão dele estava doendo. E nesse vídeo é muito interessante porque ele falou uma coisa muito que me impactou muito, assim, hoje. Eu vi esse vídeo tem 1 ano. Primeiro que ele falou que é normal chorar, né? Homens choram também, choram bastante. E que chorar é bom porque ajuda a controlar a emoção. Eu não sei se as pessoas já ouviram isso na vida, mas o que eu ouvi na minha vida foi totalmente ao contrário. O senso comum coloca isso totalmente ao contrário. A partir do momento que você tem uma situação de estresse, de raiva, de tristeza, e você não chora, você não demonstra medo, você se controla, é porque você tem controle sobre as suas emoções. Geralmente o que se coloca é isso. Então, uma pessoa fria, uma pessoa que tem controle sobre si, ela vai viver um momento de estresse e ela vai conseguir se manter serena sobre isso. E isso sempre foi muito esquisito para mim, porque isso não faz sentido nenhum, né? E aí no vídeo o cara fala o completo oposto, eu fiquei chocado, assim. Ele fala, chorar é bom, porque vai te ajudar a controlar a emoção. E é só perceber que quando a gente chora, ainda mais quando é aquele choro que você já está guardando há muito tempo e você bota para fora, depois que você termina de chorar, dá um alívio, né, gente? Dá tipo, você fica, meu Deus, saiu, sabe? E quanto é difícil estabelecer essas questões para homens. O quanto é comum, por exemplo, ver quando homens choram, assim como eu chorei no trem, foi porque eu estava segurando isso há muito tempo. E você já está segurando há tanto tempo que você chora e chora muito. Então é até esquisito, às vezes, ver homem chorando, porque você nem imagina que aquele cara chora. Porque ele está guardando isso há muito tempo, justamente porque ele passou por um processo de construção de masculinidade que não tinha nenhum tipo de afeto. Quando o mestre lá do vídeo, abaixa e pergunta por que ele está chorando, diz que chorar é bom, porque ajuda a controlar a emoção. O que homens choram, isso é a afetividade. O garoto consegue se recompor e consegue quebrar lá a placa de madeira. São questões tão simples, mas que na vida de homens é muito difícil acontecer, sabe? Geralmente, quando a gente está triste, quando a gente está com algum problema, alguma questão, os nossos amigos falam, deixa isso para lá. Vamos sair, vamos beber. É sempre uma questão difícil de se colocar, de vamos sentar, conversar e me explicar, vamos chorar junto, me fala o que você está passando. Então, esse processo para homens é sempre muito complicado e é muito interessante, de uma forma até ruim, eu acho, perceber como que esses momentos de fragilidade só acontecem perante outras mulheres, com mulheres e não com outros homens. E como eu falei, o debate de masculinidade é um debate de se responsabilizar, de tirar mais um peso das costas das mulheres que precisam, além de lutar pelas suas questões, ajudar o homem lá fragilizado a se curar, a se transformar e tudo mais. Eu acho que é um peso que não cabe mais e que nós, enquanto homens, podemos fazer tranquilamente. Acho que cabe para a gente. Enfim, é só questão de estimular mesmo. E é isso. Sim. Adorei o seu adesivo anti-nazista. Ele está brincando, mas é porque eu sou uma das primeiras negras, eu acho a primeira, formada, eu sou bacharel em língua e literatura alemã,
E existem negros na Alemanha desde sempre, sabe? Ele sabe do lugar que eu estou falando. Oi, bonito. A minha pergunta é o seguinte. Sobre essas mulheres. Eu queria saber, porque eu sou... Eu fiz curso técnico eletrônico em 92, então eu tenho muitos amigos homens. E muitos deles vêm com essa demanda para mim e eu falo, olha só, você pode conversar com outros caras, por que você está conversando isso comigo? E eu até tive, e quero falar isso para vocês, homens e mulheres negros e brancos, sabe? Ah, você é minha amiga, eu posso conversar com você... Mas aí ele fala para os caras, eu estou comendo ela, eu converso com ela, mas estou comendo ela. Porque mulher a gente come. A minha mãe, a minha irmã, eu posso conversar. Mas essa mulher que não é nada minha, eu estou comendo. Só que não. Por que isso? E gostaria de saber se seu retorno, desse seu entorno que você está fazendo, sabe, agora, com homens mais assumindo, não é porque você é gay, você tem uma sensibilidade, e a gente tem que ter essa sensibilidade. Eu também, como mulher negra, também tenho, e também falei, olha, procura, vai, e falo para ele, olha, você não vou ficar com você, a gente vai conversar, mas não vou ficar com você. Por que isso? Você não precisa disso, você não precisa dessa masculinidade tóxica, não precisa me agredir para ser confortável. Vamos sentar, senta aqui e conversa, coleguinha. Quero saber disso, o que você teve desses homens e se eles conversam sobre isso com você. O que eu vejo mais comum é os homens, por exemplo, quando eu vejo homens nesse sentido, de depositar os seus sentimentos sobre mulheres, são realmente em relações amorosas, a grande maioria. Então, é a pessoa que ele fica, ou é a namorada, ou é a esposa. Oi? Quando não é a amiga. Exato, exatamente. Às vezes é uma pessoa que ele tem muita confiança, mas que não representa para a sociedade uma mulher que seria interessante dele se relacionar. Então, ele está só colocando essa pessoa realmente como uma amiga. Mas essa questão de falar com mulheres é porque existe uma rivalidade muito grande entre homens. E há uma preocupação muito grande de homens de não se colocar como pessoas fragilizadas, principalmente na presença de outros homens. Tanto que esses debates de masculinidade, e quando o homem conversa com a mulher, é sempre através de uma relação de muita proximidade. E é sempre numa conversa muito íntima, muito particular, que ele vai chorar ali junto com ela, numa casinha, num quartinho, num ombrinho, e depois ele vai, inclusive, fingir que isso nunca aconteceu. Então, é muito difícil mesmo, assim. O quanto essa fragilidade ela só é colocada em momentos muito específicos, porque, de uma maneira geral, homens ainda estão muito preocupados em não serem frágeis e não mostrarem isso para mais ninguém. Ok? Caio, eu tenho uma pergunta, estou aqui. Tudo bem. Primeiramente, obrigado por estar trazendo esse tema aqui para o Colabora América. Acho que isso é fundamental. Meu nome é Bruno. Esse tema me toca profundamente, vou te explicar também um porquê, e o porquê de eu ter levantado a mão é mais uma contribuição breve aqui que eu quero fazer. Eu levantei a mão antes, para quem está chegando agora, levantei a mão quando o Caio perguntou quais dos homens aqui teriam 3 outros homens com os quais poderia falar de qualquer outra coisa. E eu, talvez mais 1, 2 pessoas, levantamos a mão, e eu queria explicar que isso foi uma trajetória construída. Se tu me perguntasse, se me fizesse essa pergunta há 1 ano, 1 ano e meio atrás, não. E justamente, eu sou lá de Floripa, e lá em Floripa a gente começou o Masculino da Alma, que é uma rede justamente para conectar os vários trabalhos que estão sendo feitos com homens. E a resposta que a gente propõe para essas perguntas, né, é justamente de criar um espaço de vulnerabilidade. Como que os homens podem estar entre homens e ter um espaço de vulnerabilidade
E as duas coisas que eu queria contribuir principalmente aqui é a relação entre abertura e confiança, né, que a gente aprendeu muito a respeito disso. Eu até comentei numa outra conversa ontem que a gente teve sobre comunidades, que muitas vezes surge a dúvida do que vem primeiro, a abertura ou a confiança. Ou seja, para eu ter abertura eu preciso encontrar confiança no meio, mas para eu ter confiança no meio isso depende da abertura que eu tenho, e assim por diante. E o aprendizado que a gente teve nesse sentido é que a abertura sempre vem primeiro, porque ela depende da gente. O contexto é meio que como uma desculpa, a gente dizer, não, eu preciso esperar um ambiente de confiança para... se eu pudesse trazer um convite aos homens que estão aqui, seria esse, de provar esse espaço de abertura. E isso vem com frases do tipo, se tu soubesse realmente quem eu sou, tu saberias que... 3 pontinhos. Completa a frase, prova, tenta fazer isso, tenta buscar essas vergonhas que estão lá escondidas para trazer isso à tona. E a outra coisa muito interessante é que a gente fez o formato mesmo que a gente descobriu para isso foram os círculos de homens. Então a gente faz esses círculos gratuitos lá em Floripa. Hoje, inclusive, até queria celebrar isso aqui com vocês, que a gente está batendo um recorde aí de que nesse exato momento está acontecendo um círculo em Floripa com 50 homens. Foi o maior número que a gente teve até então. E uma coisa interessante é que a gente faz esse chamado como círculo de homens, né? E homens GBT costumam perguntar para a gente, eu vi até a gente perguntando, poxa, mas por que vocês se reúnem, homens se reunindo, tal, se vocês têm tanto privilégio e tanto espaço de fala e tal, justamente por essas questões que você está trazendo. E outra, se perguntar, tá, mas eu posso participar? E aí a gente ressignificou isso, justamente fazendo o convite, chamando para círculo das masculinidades possíveis, né? Porque não existe uma masculinidade só, a masculinidade é plural, e eu queria trazer isso para a fala também, porque a afetividade traz isso, né? A potência está na pluralidade, nesse sentido. Então, queria te agradecer por esses temas, por todas essas reflexões aí. E se eu te puder deixar uma pergunta bem rápida, eu tenho um grande sonho de trazer isso como um jogo, essa discussão toda como um jogo para ensino médio. Eu queria saber se tu já ouviu falar sobre alguma coisa desse tipo, ou se tu, pelo teu contexto também como professor, tu imagina que algo desse tipo possa dar certo. Obrigado, Bruno. Existe um projeto aqui no Rio que eu faço parte, que é o MEMO, que é Homem ao Contrário, né? Que é basicamente isso, são rodas de masculinidade, onde a gente realmente busca estabelecer um ambiente possível para que você possa apresentar questões ali sem ser julgado como menos homem, por exemplo. E acontece aqui no Rio de Janeiro. Quem quiser participar depois, fala comigo. Tem 2 questões muito importantes nesse debate de afeto. Primeiro é a questão da nossa paternidade. Eu moro em Mesquita, na Baixada Fluminense, é bem longe daqui. E é muito interessante pensar como é muito comum para a gente ou não ter pai, seja porque morreu, ou seja porque se separou, ou quem tem pai tem uma relação muito ruim com o pai. E isso é uma coisa que às vezes até mesmo ultrapassa questões de gênero, de raça, o que for. No geral, filhos homens, não conseguem manter uma relação saudável com os seus pais. Ou não tem o pai, ou até tem o pai em casa, mas não tem diálogo com o pai. Essa é a primeira questão da afetividade entre homens. O seu primeiro exemplo de homem é o seu pai. E se você não consegue estabelecer um vínculo emotivo com ele, um vínculo bom, a sua relação com outros homens, a partir do momento que você cresce, também é muito ruim. Então, essa questão do pai é de fato muito importante para a gente pensar daqui para frente como estabelecer novas formas de ser pai, de fato. E a outra questão que você comentou sobre homens diversos, uma vez numa roda nossa, foi a primeira vez que um homem gay um homem que era gay tinha ido lá. Ele já tinha sido chamado várias vezes para ir. E nessa nossa roda, a grande maioria dos homens são homens héteros. E ele disse que ele demorou muito para ir lá, porque ele tinha medo. Para ele ainda era causava muito medo estar num espaço onde a grande maioria dos outros homens eram homens héteros. Porque ao longo da vida dele inteira, as pessoas que mais fizeram mal a ele, com humilhações, zoações, o que for, eram homens héteros. Então, chegar num espaço, que é um espaço para falar sobre si,
um homem gay com, sei lá, tinha 20 homens héteros ali, para ele foi um passo muito importante e que ele demorou muito para fazer, porque realmente há um medo, e é um medo muito que dá para a gente entender muito bem. Então, realmente trazer essa afetividade para outros campos, porque homens, de uma maneira geral, entendem o afeto de uma maneira sexualizada. A gente é muito difícil entender o afeto de uma maneira não sexualizada. Então, por exemplo, quando um homem chega no outro homem e dá um abraço no outro homem, levanta para me dar um abraço, Luiz. O cara que não está acostumado com isso, acha que isso é viadagem, né? E se eu falar, pô, Luiz, você está muito bonito, ou está lindo, o cara vai entender isso como viadagem. A gente fala que está pintoso, está fazendo presença, né? A gente usa várias palavras diferentes para não dizer bonito só, lindo, sabe? Porque o nosso afeto ainda é sexualizado, não só com outros homens, mas com mulheres. Então, esse medo do homem gay, por exemplo, de estabelecer esses laços com homens héteros, é muito plausível por conta disso, né? De ter, por exemplo, um amigo gay, a partir do momento que você descobre que o seu amigo é gay, mano, você não quer mais ser amigo dele. Isso na escola é muito comum, assim. Eu tenho alunos meus do 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, que visivelmente são gays, mas estão dizendo a todo momento que não são gays porque eles não querem perder os seus amigos. Então, isso é muito importante, de fato. E essa questão de trazer para a escola é essencial, assim. Eu falei ontem numa roda que a escola me traz a realidade. A escola é um lugar real. A escola é um lugar onde o garoto está chamando outro garoto de viado. Hoje, em 2018. E essas questões de masculinidade são muito presentes. Então, uma coisa que eu ouvi do Emicida, né, e queria ouvir de uma outra pessoa, é que a gente tem que parar de chegar tarde na vida das pessoas. Todo mundo aqui é adulto e só foi começar, talvez, a pensar sobre essas coisas depois de adulto. Você tem quantos anos? 28. E se eu te perguntasse ano passado, você não teria tido uma resposta diferente. Então, a gente demora uma vida inteira para começar a pensar sobre vários aspectos. Enquanto tem garotos no ensino médio de 15 anos falando ainda um monte de besteiras das mais absurdas possíveis. Coisas que para a gente já ficou tão batido que você às vezes nem imagina que existe. Na escola existe. Na escola o garoto ainda fala que mulher tem que lavar a louça mesmo. Na escola ele fala que a garota ficou com 2 é piranha. Coisas que para nós que estamos aqui nesse ambiente talvez seja muito absurdo ouvir e que não cabe mais. Na escola ainda cabe. Então é muito importante que esse debate seja levado para lá, com certeza. Ok? Por favor. Tem gente... Eu me formei na UFSC. Eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, isso que você está falando, essa minha experiência, eu trabalhei e lidei com... Eu trabalhei na década de 90, trabalhei numa das primeiras lojas de RPG de lá, antes do RPG, onde é o Blue Velvet agora. Entende? Então, eu tive que lidar com pessoas. A primeira loja que eu conheci, o primeiro live que eu conheci, eu tive que lidar com jogadores de RPG que admiravam o vendedor, a pessoa maravilhosa. Você deve conhecer o Alessandro Fontoura, que trabalha com gastronomia hoje. Então, ele chegou para a gente na outra loja de RPG e falou: gente, quero apresentar meu namorado. E eu tive que ver essas pessoas, não é? Pessoas Star Wars, não sei o quê, né? Não vamos falar, que não acolhem a diversidade. Pessoas Star Wars falam de anões, de elfos, de narrativas diferentes. Desde a década de 90 e 80, sendo racista, sendo escrotas com outros, sabe? E tendo que... Eu tive que falar, e cara, vocês estão sendo escrotos pra caralho. Por que vocês estavam jogando RPG até agora? Por que você está escolhendo a raça diferente? Não faz isso. E eu tive que enfrentar muito esse povo, enfrento até hoje. Como você escreve ficção científica e vai ficar no Puppets? Sabe o que é Puppets, né?
tem um prêmio de ficção científica internacional que as pessoas falaram assim, olha, se você é preto, se é mulher, eu não vou votar em você, não interessa a qualidade do seu texto. Eu sou branco, então é isso. Só fazer um comentário bem breve. Quanto tempo a gente tem? Já acabou. Não, super breve. Finge que não acabou. Fala rápido. Tem uma coisa muito braba que é o seguinte. 10. 9. Eu trabalho com saúde mental e o que acontece? Que eu acabo vendo. Já há um tempo e já é super batido isso. Geralmente, mulheres, quando estão com dificuldades emocionais, procuram um psicólogo. E aí, corroborando, o homem vai lá e procura a mulher. E aí a mulher leva o problema do homem para o psicólogo para lidar com o homem. Ou seja, a mulher assume o papel de psicólogo do homem, que é completamente, que não faz nenhum sentido. Quando você falou de amigos que eu posso contar, por exemplo, que eu consigo contar qualquer coisa, todos os amigos que eu... são poucos, mas todos os amigos que eu consigo contar, todas as coisas da minha vida, enfim, me abrir completamente, todos eles fazem terapia, curiosamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, é ótimo ter esse atalho, esse catalisador de formatos, assim, de reunir homens para que consigam ter mais abertura e em terapia. Vou dar um exemplo. Esses meus amigos, eu tive amigos na infância, todas aquelas coisas mais homens. E, na real, eu não tinha muita dificuldade de me abrir. Mas eu me considero extremamente feminino em vários pontos. Apesar de ser hétero, eu me considero feminino em vários pontos. E cansa, sabe? Quando você começa a falar sobre diversas coisas, inclusive emoções ou coisas diferentes, e fala assim, pô, mas... Aí muda para qualquer outro assunto superficial, para não assim, para sei lá por quê, cara, para não ter um espaço de vulnerabilidade. Então, cara, se pudesse todo mundo ir mais pro psicólogo, então assim, vai pro psicólogo só, cara, vai, isso é geral, velho. Então, só para encerrar, a gente vai deixar a dica aos homens, vão ao psicólogo. Eu falo isso até para mim, porque eu ainda não estou indo também. Sim, e é interessante pensar porque vários homens que hoje vão ao psicólogo só passaram a ir ao psicólogo e depois começaram a ir em rodas de masculinidade. Então, a roda de masculinidade, se você ainda não consegue ir ao psicólogo, vai à roda de masculinidade, que depois você vai para o psicólogo. Tá bom, gente? Muito obrigado, desculpa o atraso. É isso.